Alô, amigos, bem-vindos a mais um encontro de matemática básica. E nós continuamos oferecendo a vocês subsídios importantes para que depois, ao fazer um concurso, não fique nenhum furo, nenhum problema que possa prejudicar a nossa aprovação. Então, o que eu quero chamar a atenção, ainda comentando em sistemas de medida, nós estamos fazendo alguns comentários, e quero chamar a atenção para o cuidado na leitura dos enunciados, tá? Porque tudo começa lendo o problema. E tem gente que tem pressa em responder a pergunta, e às vezes não é só responder a pergunta, tem que ler com atenção, com muita tranquilidade. Então você tem no material de download, ali onde diz aula número 4, vocês vão ter um probleminha que diz o seguinte: eu vou escrever aqui, mas vocês já têm impresso no material, tá? Determine, quem gosta de copiar, copia de novo. Determine as dimensões de um quadrado de 2 metros quadrados. Tá? Essa é a ordem da questão. Determine as dimensões de um quadrado de 2 metros quadrados. E o problema apresenta alternativas. Tá? Nós temos alternativas aí. Então, vejam só, nós temos na letra A como opção 2 metros por 2 metros. Na letra B, nós temos 2 metros por 1 metro. Na letra C, 1,5 por 1,5. Na letra D, 4 metros por 0,5 metros. E na letra E, nenhuma das respostas anteriores. O que a gente sugere aos amigos é que vocês pausem, tentem resolver a questão, e aí nós já chegamos em seguida com a solução para vocês. Tá? Pode fazer isso, e eu já apareço em seguida com a resposta. Pode pensar. Esperando que vocês tenham feito o que a gente combinou, é muito provável que o bobinho já caia na letra A, né? Quem é que cairia na letra A? Aquele pessoal que a gente já comentou, de que nos telejornais, nas reportagens de televisão, muitas vezes o repórter confunde quadrado de 2 por 2 com 2 metros quadrados. Então aqui nós temos que ter o seguinte cuidado, pessoal. Atenção, cuidado ao ler o enunciado, certo? Olha aqui, ó, as dimensões de um quadrado de 2 metros quadrados. Então vamos, de qualquer maneira, analisar uma por uma. A alternativa A não tem como... é quadrado, claro, mas vejam só, 2 vezes 2 são 4 e metro vezes metro dá metro quadrado. Se eu tenho uma figura de 2 por 2, ela tem 4 metros quadrados, como nós já tivemos oportunidade de desenhar para vocês. Tá? Então a letra A é aquela confusão, tá pegando aquele bobinho que confunde quadrado de 2 por 2 com 2 metros quadrados. Então 2 por 2 dá 4 metros quadrados, certo? Se quiserem eu posso novamente fazer aqui o desenho, só para que vocês enxerguem os 4, ó. Aqui eu tenho 2 metros e aqui eu tenho 2 metros, então está na cara que vai dar 4 metros quadrados. Muito bem. Na letra B, vejam só, 2 vezes 1 dá 2, metro vezes metro dá metro quadrado, e de fato uma figura de 2 metros por 1 metro tem 2 metros quadrados. Só que 2 por 1 é retângulo. E aqui no enunciado está pedindo um quadrado. Quais as dimensões de um quadrado de 2 metros quadrados? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Não é só a preparação matemática, de saber fazer contas, e sim como que nós conseguimos
ter o cuidado, acostumar o cérebro a ter cuidado na leitura dos enunciados. Então vejam só, 2 metros por 1 metro, tá? Tem 2 metros quadrados, então aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 2 metros, mas não há dúvida de que isso aqui não é quadrado, porque o quadrado é aquela figura que tem todos os lados iguais. Aqui a letra C é facilmente excluída também, porque 1,5 vezes 1,5 daria 2,25 metros quadrados, tá? A letra D é a mesma pegadinha da B. É verdade que 4 vezes 0,5 dá 2. Isso aqui tem 2 metros quadrados, mas não é quadrado, é um retângulo. E, por exclusão, sobraria a alternativa E. Só que, claro, o candidato diz assim, bom, mas e qual é, afinal, a dimensão de um quadrado de 2 metros quadrados? Então, para responder essa pergunta, você tem aí no seu material a próxima questão, que aí diz assim, qual o perímetro de um quadrado de 2 metros quadrados, que é para justamente nos dar a oportunidade de explicar esta pergunta, ou seja, como a resposta certa, não, ela é correta, a letra E, mas não disse qual era o valor, né? Então agora a gente tem a oportunidade de fazer as duas questões numa só. Pode tentar fazer e eu já venho com a solução. Então, pessoal, aqui é a pergunta que nós temos agora, ó, no materialzinho aí referente à aula número 4. Qual o perímetro de um quadrado de 2 metros quadrados? E observem, senhoras e senhores, que pouco a pouco nós apresentamos para os amigos também um pouco de vocabulário. Então vamos lembrar agora, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, quando tem lado, ou é o comprimento do contorno, tá? Então, e esses conceitos que serão aprofundados na geometria, por exemplo, geometria plana, já vão aparecendo aqui, certo? E no caso nós queremos saber qual o perímetro de um quadrado de 2 metros quadrados. Bem, vamos desenhar aqui um quadrado, acompanhem aqui. Se é um quadrado é porque ele tem todos os lados iguais. Se é um quadrado é porque ele tem todos os lados iguais, tem 4 ângulos retos também. E vamos aqui recordar a área de um quadrado. A área de um quadrado é lado vezes lado, é L ao quadrado. Também é verdade, além de que a área de um quadrado é lado ao quadrado, diz a informação aqui que esse quadrado tem área de 2 metros quadrados. Ora, então, por conclusão, eu posso igualar que lado ao quadrado só pode ser 2. Se a área é lado ao quadrado e essa área é 2, então eu tenho que L ao quadrado é igual a 2. E aí vai cair numa equaçãozinha simples de segundo grau, mas que eu, em dose homeopática, já vou recordando, embora oficialmente nós tenhamos o capítulo relativo a problemas de primeiro grau, problemas de segundo grau, tudo isso aí. Então eu quero recordar com os amigos aqui, ó, como é que se faz o isolamento, como é que se descobre esse caso. Então acompanhem aqui no lado esquerdo, que eu vou fazer uma recordação. Tudo em doses homeopáticas. A primeira recordação é o seguinte, tipo x ao quadrado igual a 9. Ó. Então como é que eu faço isso? Na verdade, a professora dizia, tira a raiz quadrada. O que acontece é que uma igualdade não se altera quando eu faço a mesma coisa dos dois lados. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, ó, se eu tirar a raiz dos dois lados, uma igualdade não se altera quando eu faço a mesma coisa dos dois lados. Então, isso aqui, eu tirei a raiz dos dois lados. Como a potência se anula com o radical, então eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 9. Essa era aquela operação que a gente fazia de forma automática, nós teremos a oportunidade de falar melhor sobre isso. E o importante, do ponto de vista algébrico, é que nós temos duas possibilidades, já que uma equação de segundo grau vai ter que ter duas raízes. X oficialmente é mais ou menos 3. Por que 3?
Porque se eu pego 3 ao quadrado dá 9, e se eu pego menos 3 ao quadrado também dá 9. Ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Temos dois números. O 3 elevado ao quadrado dá 9, e o menos 3 elevado ao quadrado também dá 9 positivo, porque menos vezes menos dá mais. Porém, na geometria, não existe distância negativa. Então, nós desprezamos a resposta negativa e dizemos simplesmente que x é igual a 3. Tá? Então, é a raiz positiva. Na geometria, vai ser a raiz positiva. Certo? Copiem isso aqui que eu já dou outro exemplo. Vamos ver se vocês entenderam. Tá? Vamos ver se vocês entenderam. Se eu tenho agora, por exemplo, assim, x ao quadrado igual a 25. Já num processo automático, x vai ser a raiz de 25 e x, do ponto de vista da geometria, vai ser 5, embora fosse mais ou menos 5. Mas a gente vai responder que x é igual a 5 porque não existe distância negativa. Não vai ter um quadrado com menos 5 metros de lado. Então, seguindo essa linha, se L ao quadrado é igual a 2, vejam só, x ao quadrado é igual a 25. X vai ser a raiz de 25. Então, a mesma coisa aqui. L vai ser a raiz de 2. E raiz de 2 é um número irracional, ou seja, ele na verdade ele não tem fim, é 1,41, 42 tal, não tem fim, tá? E nós vamos considerar a raiz positiva. Então, que cada lado é raiz de 2. Raiz de 2, aproximadamente, símbolo de aproximadamente, 1,4, 1,41, tá? Então, esse seria o valor de raiz de 2. Então, vamos lá. Se cada lado é raiz de 2, então eu já consegui descobrir as dimensões desse quadrado. Ele tem lados iguais, ó. Raiz de 2 metros, raiz de 2 metros, raiz de 2 metros e raiz de 2 metros. E agora é o perímetro. E perímetro é a soma dos lados. E eu somo como quem soma laranja. Uma raiz, mais outra raiz, mais outra raiz, mais outra raiz, vai dar 4 raízes de 2. Portanto, o perímetro pedido pelo problema vai ser 4 raízes de 2 metros. E por que metros? Porque é um comprimento. O perímetro é a soma dos lados, onde cada lado é um comprimento medido em metros. Tá? Então, esta é a resposta do problema. 4 raízes de 2. É evidente que se eu considerar raiz de 2, 1,4, eu também posso dizer que 4 raízes de 2 corresponde a 4 vezes 1,4. Né? Se eu arredondar isso aqui, tá? Isso aqui seria, então, em torno de 5,6 metros. Por isso que tinha uma alternativa na questão anterior, 1,5, porque aqueles que mais ou menos vão chutar, vamos dizer assim, poderiam dizer, não, 1,5 é parecido com 1,4 e tal, mas a matemática exige precisão, ou é ou não é. Tá, pessoal? Então, a resposta do problema é que as dimensões de um quadrado de 2 metros quadrados são, cada lado é raiz de 2, e o perímetro, que é a soma dos lados, vai ser uma raiz, mais outra e mais outra. Então, vai dar 4 raízes de 2. Tá? É como se fosse uma raiz de 2, mais outra raiz, vai dar 4 raízes de 2. Então, está resolvida mais essa questãozinha e vocês vão já passando para o número 3. E daqui a pouquinho eu já venho resolvendo a questão. Pessoal, está aqui no quadro o problema 3 da aula número 4, que nós pedimos para vocês irem fazendo. Tá exatamente aqui o desenho, o enunciado que vocês têm aí no material referente à aula número 4. A pergunta está clara: determine o perímetro da menor sala quadrada. E vejam só a sacanagem do concurso. No concurso, eles fizeram exatamente assim: determine o perímetro da menor sala, com bastante destaque em menor sala, e na outra linha
que eles colocaram quadrada. Portanto, cuidado, é da menor sala quadrada. Sempre lembrando o que é perímetro, tá? Sempre lembrando o que é perímetro. Muito bem. Mas vocês sabem que colocamos aqui no enunciado deste encontro, justamente o enunciado da aula é enunciado, ou seja, cuidado com os enunciados, né? O nome da aula é Cuidado com os Enunciados, tá? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, tá? Sempre lembrando isso que eu estou falando, a importância do vocabulário. Cada palavra tem um significado. Nós não podemos passar por ela, mas é quadrado, não tem. Então, a partir de agora, eu preciso que vocês, e para até o fim de vocês serem contratados em algum emprego, vamos dizer assim, que tenham muito cuidado na leitura do enunciado e sempre lembrando que cada palavra é uma palavra, ou seja, cada palavra tem um significado e tem que ser entendido. Mas eu acho que ele quis dizer não. Se ele quis dizer, que diga. E se não disse, então não tem efeito nenhum. Me cobrem de mim e cobrem de vocês. E para que a gente possa exercitar e colocar em prática esses comentários que eu estou fazendo, eu vou fazer uma pergunta. Antes de resolver a pergunta do problema, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? E para que eu possa fazer uma pergunta para vocês, eu vou numerar as salas, porque aqui nós temos uma salinha, outra sala e outra sala. Então eu vou numerar as salas. E aí, depois que eu numere as salas, faço uma pergunta para vocês. Tá legal? Posso fazer isso? Tá? Eu vou numerar as salas, faço uma perguntinha para vocês. Eu me comunico com vocês. Isso aí pode ficar tranquilo que eu sei que vocês estão falando aí do outro lado. Então eu vou numerar as salas. Tá? Pegou aqui? Numerei as salas e vou fazer a pergunta. Tá legal? Posso fazer a pergunta? Hein? Como? Hein? Pessoal, atenção, pessoal de todo o Brasil, alguns dizendo, estou recebendo a mensagem, uns dizendo que eu posso fazer a pergunta. Posso fazer a pergunta? Alguns estão dizendo que eu posso fazer a pergunta e eu estou sentindo que uns estão me criticando aí. Eu estou sentindo meus ouvidos estão doendo. Meus ouvidos estão doendo e como que vão criticar o professor? Eu não posso aceitar que me critiquem, porque o professor não é. Mas parece que tem gente que tem razão. Hein? Rapazinho ali que está estudando com a namorada, ele teve peito, está chegando agora, está chegando aqui, eu estou lendo aqui, chegando um e-mail dizendo que eu disse que ia numerar e botei letra. Mas é tudo a mesma coisa, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não se perdoa professor e muito menos se perdoa a banca, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu numerei? Não, numerar é botar números. Esse tipo de perdão, ou esse tipo de desatenção, os que não perceberam que eu tinha dito que ia numerar e botei letra, já é o tipo de atenção que é fatal num concurso. Porque numerar é colocar números. O que eu fiz aqui? Aqui o que eu fiz foi identificar cada sala colocando letras. Mas eu deu para entender. Não! Então vocês não podem ter, em nenhum momento, relevar isso aí do professor, porque a banca, quando ela disser, ela vai dizer também conscientemente. E se a banca errou, claro, a questão seria anulada, sei lá o quê. Mas o que eu preciso é treinar o cérebro e o cuidado na hora de interpretar com cada palavra que é dita. Portanto, parabéns àqueles que perceberam que eu disse numerar e não numerei, coloquei letras. Então o que eu fiz? Eu fiz foi a identificação da sala usando letras. E já fica combinado para nós aqui que quando de fato o professor, no caso eu, fizer algum equívoco, vocês realmente mandem, porque é muito interessante que vocês estejam com esse treino, né? Claro, quando é intencional, vale também,
né? Mas sempre você tem que estar atento, porque seja ou não intencional, vocês vão treinando essa atenção aí, tá? Tudo bem, então ficou combinado que foi identificada com letras, então até aí tudo bem. Então, todo o tempo para poder fazer a pergunta, porque eu tinha dito que eu ia identificar as salas para fazer uma pergunta. Atenção! Vou fazer uma pergunta. Qual é a menor sala? Já vi confusão. Já não houve unanimidade. Teve gente que gritou B, teve gente que gritou C. Eu vou repetir a pergunta. Atenção, você, atenção que está acordando agora. Eu identifiquei as salas e agora vou fazer a pergunta novamente. Qual é, a pergunta que eu fiz foi, qual é a menor sala? Os que responderam B, estão respondendo essa pergunta aqui, que não foi a que eu fiz agora. No enunciado diz, determine o perímetro da menor sala quadrada. Mas eu, em português, acabei de perguntar qual é a menor sala. E a menor sala é esta aqui, ó, que vai ter 2 por 3. Então, a resposta da pergunta oral que eu acabo de fazer, qual é a menor sala, é a C. Agora vem outra pergunta. O problema está perguntando qual é a menor sala? Não, agora sim. Não. O problema está perguntando qual é o perímetro da menor sala quadrada. E como a sala C não é quadrada e sim ela é retangular, então eles não estão perguntando o perímetro da sala C. Porque a menor sala quadrada é a B, que tem lados iguais, 3 por 3. Ah, mas e o que eles quiseram? Que até eles achuraram a sala esta aqui, C, que a gente identificou com C, né? Até achuraram. O que eles queriam? Claro que eles queriam alguma coisa, nos fazer de bobinhos. Então, meus amigos, isso já aconteceu em concurso. Fazer a pergunta, ter o cuidado de jogar lá na outra linha a palavra decisiva para pegar os apressadinhos, e isso significa emprego, né? E, além disso, ainda achuraram aquela que seria a menor sala. Só que eles não estão perguntando isso. Em nenhum momento disso determine o perímetro da sala achurada, tá? É da menor sala quadrada. E a menor sala quadrada é esta aqui, que nós temos que ver que se tudo aqui é 5 metros e aqui é 2, aqui também vai ter 3 metros, certo? Então, vamos ver como é que fica o perímetro da sala B. Perímetro é a soma dos lados. E aí, 3 mais 3 mais 3 mais 3 vai nos dar um perímetro de 12 metros. Isto é incrível. Tá certo, pessoal? Muito bem. E claro que eu fiz um espacinho aí para vocês também, para calcular o perímetro da menor sala, né? Que não resta dúvidas que a menor sala é a C. Aí, claro, se fosse o perímetro da menor sala, completem aí no material, aí sim, 3 metros, 2 metros, 3 metros e 2 metros. Aí o perímetro vai ser, vamos escrever aqui, 2 metros, mais 3 metros, mais 2 metros e mais 3 metros. Tudo isso vai dar 10 metros. Aí sim seria da menor sala mesmo. Tá certo, pessoal? Então, esse é o recadinho que eu tenho para vocês neste capítulo, neste módulozinho sobre enunciados. No próximo módulo nós vamos tratar também um outro assunto fundamental, que é a leitura das alternativas, e para isso nós vamos tratar simplificação. Por hoje o recado era esse. Até lá!